Boa noite. Boa noite. Nós estamos hoje na penúltima live da retomada Clínicas Médicas. Um projeto que foi idealizado para justamente apoiar o médico a tomar decisões, a pensar em novas possibilidades nesse momento pós-pandemia. Hoje nós vamos falar de um assunto novo para os médicos. A maioria não conhece. Nós vamos falar dos infoprodutos. Porque o que aconteceu na pandemia? Aconteceu que a economia se digitalizou muito rápido, a teleentrega ficou estabelecida, o EAD ficou estabelecido e o marketing digital teve a sua cartela, a sua gama de produtos muito ampliada. Então hoje, eu e a minha convidada, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, nós vamos falar sobre infoprodutos, que são produtos completamente digitais que a gente pode agregar à carreira médica para melhorar o branding e o marketing digital do médico. Esse é o tema. Tem milhares de exemplos que a gente pode dar de infoprodutos. Alguns vocês já conhecem, por exemplo, como e-books, cursos online. Mas eu e a minha convidada, a Bia Lombardi, nós vamos um pouquinho mais a fundo. Nós vamos conversar com vocês explicando as possibilidades dentro da área médica dos infoprodutos. Oi, Flávia, boa noite. Conseguiu entrar hoje na live? Que bom! A gente vai falar aqui de infoprodutos para médicos. Então, por que a gente escolheu? Sim, seja bem-vinda, Flávia. Por que a gente escolheu falar de infoprodutos para médicos? Porque durante a pandemia aconteceu um fenômeno. Teleconsulta, digitalização da economia, teleentrega, estudo à distância. Tudo isso ampliou as possibilidades dentro do marketing digital, não é? Então, a gente está abrindo agora, chamando a nossa convidada, que é a Bia Lombardi, que nós vamos explicar direitinho para vocês qual a identidade dos infoprodutos para o marketing médico, tá? A gente tá. Recebi a Bia. Boa noite, Bia! Oi, Márcia, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô. E você também tá me ouvindo? Não tá alto? Tá bom para você? Tá ótimo. Mexi na câmera aqui, vê se ficou bom. Tá enquadradinha. Ainda tem um pouquinho de teto ali em cima. Então, eu vou introduzir a Bia, né? A Bia, gente, é uma profissional multitalentosa, cheia de facetas. Mas vocês vão entender. Ela é arquiteta de formação, designer, ilustradora, cantora, autora do livro Criando com Empatia, que a gente vai mostrar para vocês no final da live. Tem um projeto novo no ar de um infoproduto, que é o podcast EuKeepCast, que ela vai explicar para a gente do que se trata. A Bia é minha parceira de trabalho há muito tempo mesmo. Nós já fizemos vários projetos de branding dentro da área médica. E hoje eu resolvi convidar a Bia porque ela já está desenvolvendo infoprodutos e nós vamos conversar sobre a importância, as possibilidades que se abriram para os médicos agora com a digitalização da economia e dos infoprodutos. Então, Bia, você é muito bem-vinda para compartilhar sua experiência com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu estava tentando lembrar quanto tempo a gente se conhece, trabalha juntos. Acho que faz 10 anos, Márcia, ou mais, não sei. Acho que sim. Foi no primeiro site do Rubem. Isso, do Dr. Rubem. Exatamente. Não é? Acho que faz uns 10 anos, gente. Faz muito tempo. Pois é. Que a gente tá, né? E de lá para cá, muitos projetos de branding entregue, muito cliente feliz, muita gente fazendo sucesso nas redes, muita gente crescendo, né? Com certeza. Muita gente migrando para o digital, né? Que agora parece que todo mundo acordou para isso, né? Mas a gente já vem batendo. Ó, a Flávia, que é a esposa do Dr. Rubem, colocou aqui embaixo. Verdade, a gente se conhece desde aquele projeto. Ah, verdade, a Flávia. Oi, Flávia. Muito bom.
não é? Agora mais do que nunca a pandemia acelerou totalmente, né? Essa necessidade de todo mundo ter presença, o que a gente chama de presença digital, né? Antes era uma questão, parecia que era uma questão de escolha individual, né? Ah, eu quero, eu não quero. Agora não é uma questão mais de escolha, é uma questão totalmente de necessidade, né? O mundo está online. O mundo Bia, tá... antes da gente entrar em infoprodutos para médicos, que é o nosso tema central, eu queria que você me contasse primeiro um pouco do seu lado pessoal. Como é que você se sentiu na quarentena? O que você fez? Se você teve medo? Se você ficou assustada? Como é que foi para você? Olha, eu fiquei bem no primeiro mês, porque eu acho que ainda era tudo muito novidade, né? Isolamento, essa coisa meio de, vou pedir, como é que chama? Comida no delivery, vou pedir um supermercado para entregar. Tava todo mundo um pouco assim, né? Oriçado. Oriçado, exatamente. Daí eu tive a brilhante ideia de ficar quase 2 meses e meio absolutamente trancada em casa. Assim, não punha nem o dedinho do pé na rua. E eu, como sou uma pessoa que trabalha com criatividade, né, e tal, me fez muito mal isso. Me fez muito, muito, muito mal, assim. Eu não tô falando que é pra sair na rua, não é isso, mas assim, às vezes aquela ida na farmácia, ali na esquina que você vai com todo o cuidado do mundo, ou aquela ida no hortifruti que você vai e volta rapidinho, a gente não percebe o quanto isso areja... Faz bem para a higiene mental. Exatamente, as nossas ideias, né? E daí eu fiquei depois de uns 2 meses e meio, eu tava com a cabeça bem ansiosa, não tava lidando legal, daí eu fui voltando um pouco aos poucos, de voltar a fazer compra, tudo aqui pertinho, no bairro, né? Às vezes a gente vai a pé e tal, mas de tentar sair um pouquinho, pelo menos, para dar uma arejada nas ideias, porque para mim, eu digo que me prejudicou bastante, assim, criativamente falando. Então a próxima pergunta que eu vou te fazer, também que eu faço para todos os nossos convidados, vamos ver. Mesmo depois de passar do choque, que a gente já está entrando em 120 dias, ou seja, 4 meses em casa. Isso. Depois que passou o seu choque, depois que você começou a encarar essa realidade, você conseguiu desenvolver algum projeto pessoal ou profissional na quarentena? Super! Não, eu não posso reclamar. Porque justamente por todo mundo estar nessa necessidade do digital, né? Eu estou tendo muito trabalho. Estou com 3 sites de 2 advogados fazendo, um outro site de um empreendedor que vendia só presencial e agora está migrando para o online. Então apareceu muita coisa de gente que sentiu na pele, que demorou, né? Demorou para entrar no trem do digital, né? E eu até brinco com esses clientes, eu falo, gente, eu acho que eu tô vivendo no futuro faz uns 15 anos, porque eu trabalho com isso há muito tempo. E tem vários projetos na internet. Exato. Minha vida quase toda profissional acontece na internet. Eu trabalho home office há 15 anos, então, assim, nesse sentido da rotina, das coisas, isso não mudou tanto para mim, né? Porque eu já tô lá, né? E agora o pessoal tá sentindo essa necessidade. Então, assim, por mais que eu estivesse em casa, com a cabeça um pouco, né, prejudicada pela quarentena, eu não posso reclamar de trabalho, porque realmente, para quem trabalha com digital, tem muita oportunidade de fazer negócio, né, de fazer projeto entrando agora, né, com certeza. É verdade. E assim, não dá para dizer que você ficou parada, porque eu já vou entrar numa pergunta, porque durante a quarentena você lançou o seu podcast. Exatamente. Eu queria que você esclarecesse para os médicos o que é podcast, o que você fez de podcast, como é que a gente faz para ouvir. Então, o primeiro infoproduto. Exatamente. O podcast é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. E eu estava procurando uma parceira no crime, assim, vamos chamar um parceiro no crime, né? Para ter uma dinâmica interessante, né? E eu tenho uma amiga minha, que é a Juliana Sena, ela é consultora de estilo, uma super consultora de estilo, e ela também estava com essa necessidade, a gente começou a conversar e falou, poxa, por que a gente não faz um podcast para falar sobre as agruras de empreender sozinha, principalmente mulher, assim, né? De ser dona do próprio estúdio, né? No meu caso, dona do seu próprio negócio, de ter que estar na labuta de fazer tudo, né? Desde caçar o cliente, atender o cliente, cuidar da parte criativa, cuidar da parte financeira, do entregar, embrulhar, cozinhar, tipo, tudo. E ela falou, e ela também é uma empreendedora, né? Como a gente brinca. Então a gente falou, poxa, acho que tem tema aí que as pessoas agora, ainda mais do que nunca agora, que muita gente está tendo que empreender mesmo, né? A maioria das pessoas por necessidade. Enfim, até tem uma estatística que diz que no Brasil a maioria dos empreendedores são mulheres,
mas não porque, assim, querem, né? Por uma questão de... A gente é impelido pela necessidade, para o mercado. Necessidade. E daí a gente falou, vamos fazer um podcast onde a gente compartilha um pouco. Eu brinquei, ó, 15 anos já que eu trabalho sozinha, ela já está nessa há uns 5, 6 anos também, ou até um pouco mais. Acho que a gente tem coisas para dividir, né? De coisas que deram certo, coisas que deram errado, de dicas. Então a gente criou o Eu Keepcast, né? De Eu Keep, né? A equipe de eu mesma. E a gente... Ótimo nome. É, muito bom. E a gente fez essa primeira temporada de 10 episódios, né? Foi ao ar essa semana o segundo, então tá bem no comecinho, se vocês quiserem ouvir, é só entrar aqui no Instagram, tem um perfil que a gente criou que chama Eu Keepcast. Daí você entra lá na bio, tem o link para vocês ouvirem já os 2 episódios que estão no ar. E tá sendo super divertido, é super higiene mental fazer um projeto pessoal também nessa época de quarentena, né? Então a gente antecipou um pouco, mas agora eu vou recuar. A gente falou de infoproduto, porque foi uma das suas novidades da quarentena, né? A gente teve que falar de podcast, explicamos. O médico está ouvindo bastante isso, podcast da Globo, da CBN, total. Podcast da Mary Leitão, né? Tá bombando, tá crescendo muito podcast no Brasil. Assim. Lá fora já tinha há muitos anos, já era uma coisa muito forte, né? Hoje, aqui no Brasil, acho que desde o começo do ano passado, a gente está vendo uma explosão de podcast. E é incrível porque é uma maneira de você compartilhar conhecimento, né? Compartilhar, enfim, no meu caso, né, dicas, enfim, perrengues. Abreviar, talvez, o caminho de outros empreendedores, né? E para os médicos, com certeza, uma maneira de se aproximar, né, dos seus pacientes, de estar trazendo sempre novidades. É muito bom. E tem muitas possibilidades de criação de podcast dentro de cada especialidade. Com certeza. Precisa ter uma consultoria boa, apropriada, a minha e a sua, não é, Bia? Estamos aqui para ajudar. Isso. Mas antes de chegar infoproduto agora, que é mais futuro, vamos voltar um pouquinho. Tem gente que até hoje se pergunta, médicos, quando estão começando a carreira, se eu preciso ter uma marca e um site, Bia. Eu queria que você defendesse. Que esse é o começo de tudo, que não adianta ter um podcast sem ter a marca e o site. Não. Vamos lá. A marca é seu embrião, né? É seu core, né? Seu coração, é o coração do seu negócio, né? E a marca, acho que vai muito além só da parte visual, que é o que eu cuido, você cuida da parte de comunicação. O branding é uma coisa que envolve muitas coisas, né? Ampla. Exatamente, desde o consultório que o cara tem, como é esse consultório, como são as pessoas que trabalham nesse consultório, como é esse atendimento. Tudo isso junto... A experiência que ele cria para o cliente. Exatamente, porque vocês sabem, a experiência hoje em dia é tudo, né? Tanto que a gente até fala, marca e tal, mas a marca vira, não é mais um logo, me faz um logo, né? Gente, não é, antes fosse tão simples resolver a nossa vida, né? Então, mas não é. Ela é um pacote, né? A marca faz parte de um pacote enorme, né? E eu acho que muda completamente, acho não, tenho certeza, muda completamente a experiência. Você vai num lugar, por exemplo, tá lá de qualquer jeito, um lugar meio esquisito, não tem uma placa legal, às vezes você não sabe nem onde entra, como entra, o que você tem que fazer, onde é a sala. Todas essas pequenas coisas ajudam muito principalmente para um paciente, na hora que vai no médico, né? Daí estou me colocando no lugar do paciente. Ele está numa posição fragilizada, né? Então ele quer entrar num lugar, ele quer falar, cara, que agradável, primeiro, que é esse lugar, como tudo conversa com tudo, né? A gente faz muito projeto junto, onde eu faço as marcas, por exemplo, e depois entra arquitetos fazendo a reforma, vamos supor, do consultório. E puxa, é tão lindo que às vezes a gente tenta fazer a reforma, conversar com a marca. Então aquela padronagem de cor, de look and feel, todo que a gente criou, tá ali, né? Tá ali naquele consultório, tá ali naquela placa. O nosso cérebro, ele é criado para reconhecer padrões, né? Você sabe disso. Então, quando ele vê bagunça e caos e as coisas que não conversam, ele fica desconfiado, a gente fica desconfiado, né? Então, acho que para um médico passar credibilidade, você fazer o cérebro da pessoa olhar e ver aquela harmonia em tudo, né? É fundamental, né? Não importa se está começando ou não, não tem isso. Até porque existem projetos e projetos. Existem projetos para quem está começando, a gente faz projetos para quem está começando. E tem projetos para quem tem clínicas estabelecidas, com
milhares de E pacientes. precisa se reposicionar. Exatamente. É um rebranding que a gente chama. Exatamente. Então, assim, tem para todos. Tem para todos os tamanhos e é muito importante, desde o começo, quanto antes você sair dessa largada já focado em ter uma marca forte, você só vai ter a ganhar, né, no futuro. E o site ainda é uma ferramenta válida e central. Você não está na internet, você não está na pista, né? Que o pessoal fala. Porque, gente, nos sites médicos que a gente cria, a gente trabalha muito com indexação de conteúdo, né? Então, a Márcia redige todo o conteúdo, redige todos os textos. Eu organizo essa informação dentro do site. E a gente sabe que muito paciente encontra médico pela internet. Você vai lá, né? Por mais que seja horrível, mas as pessoas a gente tem que olhar o hábito das pessoas. Doutor Google, ela entra lá no Google, fala, meu sintoma é esse, meu problema é esse. E ela quer informação. Se você tem um site bem feito, com uma arquitetura da informação bem feita, bonito, um visual de fácil navegabilidade, o Google te ranqueia por esse conteúdo ser muito bom. Então, a sua tendência de aparecer logo no começo, né, nas primeiras páginas, é muito, muito forte. E nisso o paciente te encontra. O paciente conhece melhor, né, sobre o que você faz, sobre a sua clínica, a sua especialidade. Então, assim, hoje em dia não estar na internet... Você é praticamente, eu acho, né? Você não existe. Você não existe. Então, e às vezes alguns médicos, Vanessa, boa noite, está assistindo a live. Alguns médicos precisam vencer um certo preconceito. Por exemplo, fulano vai me achar na internet? Vai. Poxa. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo consumidor que escolhe hoje a aula EAD, ele é o mesmo consumidor que está pedindo pelo aplicativo, que não está saindo de casa, né? E hoje ainda tem a inovação, ele ganhou o direito dele fazer uma teleconsulta, se ele preferir. Nossa, total, né? O seu conselho liberou, né, as teleconsultas. Até fiz uma ontem. Foi boa? Foi ótimo. Conta pra gente. Experiência boa? Muito, ele é maravilhoso. Por indicação, já de várias pessoas já tinham me falado isso dele, né? E realmente ele é uma graça, um cara super legal. E foi super prático, conversamos tranquilamente ali pelo WhatsApp, pela câmera da videoconferência. E você sentiu que ele estava preparado, estava lá na posição profissional? Completamente. Lá com seu prontuário eletrônico, já anotando, fazendo todas as anotações. Eu fiquei até impressionada, a gente trabalha com isso, mas e orgulho. Impressionada. Porque na hora que acabou, eu precisava tomar um remédio lá, que precisava de receita. Ele, olha, agora eu vou fazer uma receita eletrônica para você, chega no seu SMS, é só levar na farmácia. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto, até eu nunca tinha tido essa experiência. Os pedidos de exame também. Eu achei tudo, ele tava tão, sabe, assim, azeitadinho, foi tão legal, que eu terminou a consulta e falei, olha, gostei dessa experiência, assim, muito bom. E é preciso acrescentar em todo site que já existe hoje e nos que ainda não existem, que vão ser colocados no ar, essa opção. A gente só consulta presencialmente ou a sua teleconsulta, porque é irreversível. Com certeza. E o paciente tem esse direito de escolha. Né? A gente não vai mais tirar dele. Com certeza. E você consegue atender gente do Brasil inteiro, né? Isso é uma outra coisa. Olha como amplia, né, o seu espectro de possibilidades. É verdade. Pessoas, né? É o que muita gente já queria há muito tempo, né? Na verdade, o paciente já estava nessa onda na frente do médico. Sim, né? O médico veio depois, atrasado, com delay, mas ele vai pegar o jeito. Vai pegar o jeito. Todo mundo que estava resistente à teleconsulta, eu fico falando, catequizando, porque o nosso trabalho de comunicação é catequizar muito. Com certeza. Explicar por quê, informar, assessorar apropriadamente. Com certeza. Com certeza. Aí, Bia, ele fez o branding dele, fez o site, que é o pilarzinho, que é a primeira peça ali na internet. Sim. Além das redes sociais, que alguns gostam, outros não. Surgiram os infoprodutos, que para quem nada impede de você não ter redes sociais e ter infoprodutos para agregar no seu site, a sua marca, o seu brand. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o médico primeiro o que é um infoproduto. Infoprodutos são produtos que existem online, né? São produtos virtuais, a gente pode chamar, né? Que são produtos que não são táteis, né? Enfim, então, existe uma gama enorme de infoprodutos. A gente está conversando um pouco antes, a gente catalogou aqui alguns para... uns 10, pelo menos, para falar para vocês. Nem todos são aplicáveis, eu acho, a todas as especialidades. Vocês vão perceber que
especialidades que vão melhor com alguns tipos de produto, com outros, depende da faixa etária também, sei lá, um pediatra, enfim, né? Vai ter uma necessidade de um tipo de produto, de repente um neurologista vai ter de outro, mas existem muitas maneiras de você compartilhar, porque isso que é legal do infoproduto, no caso médico, é compartilhar conhecimento, né? Uhum. E criar autoridade. Também isso é uma outra coisa, exatamente. Né? Num setor que é regulado, em que é proibido se fazer propaganda. E a única coisa que ele tem mesmo para mostrar como diferencial é o conhecimento, sim. Então o infoproduto virou uma ferramenta muito importante. Sim, é a maneira de alcançar pessoas, né? Alcançar pessoas, comunicar para as pessoas o que você faz, qual a sua especialidade, a sua formação, qual o seu gabarito, digamos assim, né? E os infoprodutos são perfeitos para fazer isso, né? Desde os mais simples até os mais complexos. Então agora vamos começar destrinchando, Bia. Como é que você vê cursos online dentro da medicina? Acho interessante. Aí eu não sei tanto da legislação quanto você sabe. Até fiz essa anotação aqui, daí você pode me dizer se está certo esse meu pensamento ou não. Mas você pode fazer cursinhos, que seriam, dicas. Cursinho de dicas gratuito. Eu fiz vou dar um feedback sobre ansiedade. Tô terminando agora, foi um cursinho de 2 semanas, super legal, com várias hacks, vários truques, várias dicas para manter a ansiedade, desde como funciona, um pouco da parte teórica até as partes práticas, né, de respiração, de exercício, de reformulação de pensamento e tal. Foi muito legal, online todo dia, tinha uma aula, ia lá e fazia. Então, assim, um terapeuta, por exemplo, um psiquiatra, sei lá, um psicólogo, é uma coisa super conhecimento em pílulas. Todo dia chega um cursinho com duração de 2 semanas, chega no seu e-mail lá a sua atividade do dia. É uma maneira de você estreitar laços. Relação. Exatamente, a relação com o paciente e atraindo, por isso que eu falo que depende muito da especialidade, e atraindo esse paciente, né? No caso do psiquiatra, às vezes, vou dar esse exemplo, às vezes a pessoa tem um pouco de receio, né? É meio tabu, muita gente acha ainda esse é um assunto muito tabu, mas, poxa, é um cursinho desses, por exemplo, é super legal. Você aproxima, você explica um pouco como é que a coisa toda funciona, como a pessoa pode se ajudar, e você abre esse canal de comunicação com o seu paciente. Então, esse, por exemplo, é um esquema legal, né? Uma boa visibilidade. Exatamente, uma boa visibilidade. E-book, né? A febre dos e-books, né? Agora está chegando, eu acho, que também é uma coisa que já vende muito tempo, mas acho que agora começa a chegar na área médica também, que é uma outra maneira excelente de você captar leads, né? Na linguagem do marketing digital, que é captar e-mails de pessoas interessadas na sua especialidade. Então, você pode ser, sei lá, uma dermatologista e fazer um e-book de dicas de cuidado para a pele acneica, por exemplo. É uma coisa muito legal. Você pode, sei lá, como eu falei, terapeuta, dicas para controlar a ansiedade, dicas para minimizar a dor de cabeça, enfim, tem várias dicas de nutrição, se você é um nutricionista. Então, os e-books, eles são muito legais porque você passa conhecimento. E eu sempre falo uma coisa importante, assim, não engane quem está do outro lado. Faça um e-book legal. Não conteúdo 200 páginas, não tem nada disso. Às vezes em 10, e o conteúdo páginas você passa muito. Que tem a ver com a sua consulta, que tem a ver com o que você fala no consultório. Exatamente. Alinhado com o seu discurso, né? Com certeza. Né? Alinhado sempre com o discurso. E dentro dos e-books, eu vejo ainda possibilidades inexploradas, que é, por exemplo, dentro de alguns temas delicados, a gente abordar e compilar de acordo com o branding. Por exemplo, eu entreguei um projeto, que se Deus quiser a gente vai fazer junto, Bia, de reunir algumas histórias, né, de mulheres inférteis no e-book. É uma coisa diferente que a clínica está oferecendo. Muito. Sem identificar os pacientes, só a idade, descrevendo o caso. Claro. Gera empatia muita. Eu também tive isso. Eu tive 6 perdas gestacionais. Eu também tive trombofilia. Eu também não consegui engravidar. Sim, né? Com certeza. Sugeri outro também para o Dr. Sérgio Lanzotti, que é reumato, da gente fazer uma história de como que a mulher convive com a artrite e com as limitações que vão acontecendo no corpo. Perda de movimentos, às vezes aqueles nós na mão.
É a parte mais sensível do tratamento, né? Sim. A beleza, na verdade, tem a ver com a autoestima da mulher, a autoestima da paciente. Com certeza. Então, você tem que pensar na sua especialidade e tentar juntar conhecimento e alguma coisa que toque as pessoas. Que toque as pessoas, que gere essa empatia. Nossa, super legal. Tô sabendo aqui agora, gente, dessa live. Já adorei essa ideia. É verdade. Todos vocês estão dentro, porque a gente já tem esse combinado. São ideias que você vai propondo. Com certeza. E por isso que eu te falei, é importante a gente fazer a live, ela depois ficar salva para o médico, né, que não pôde ver agora, ver depois, para ele poder entender que há possibilidades, que há caminhos. Sim, e maneiras interessantes e que não configuram, né? Muito, a maioria do pânico dos médicos é essa coisa de propaganda, né? De ser punido e não sei o que lá, mas tem muitas maneiras criativas de você divulgar, né, o seu trabalho, se conectar com seus pacientes, simpatizar com seus pacientes no meio digital, né? É muito legal. E o que você acha, Bia, de audiobooks? Audiobooks vem crescendo muito no Brasil também esse mercado, acho que meio na onda do podcast, né? Porque as pessoas, hoje em dia a vida da gente é tão corrida, eu acho que um dos grandes trunfos do podcast é que você não tem que parar para ler, né? Você tá um e-book, um livro, Puxa, audiobook e podcast, você tá no trânsito, aquele trânsito infernal, né? Quem a gente mora em São Paulo sabe como é que é aí nas grandes capitais. Você tá ouvindo, você pode estar ouvindo um audiobook, pode estar ouvindo um podcast, você tá fazendo ginástica, a galera faz ginástica ouvindo, caminha ouvindo, andando de bicicleta ouvindo. Eu tenho o hábito de lavar, às vezes estou lavando louça, estou cozinhando, eu coloco o iPad na janela, né? Põe o iPad na janela e tô lá, tô ouvindo alguma coisa, ou tô vendo algum vídeo. Às vezes a gente é muito multi, né? Cada vez mais as pessoas estão nessa coisa da multitarefa. Então, o audiobook e o podcast... E tem gente que não gosta, vamos falar a verdade? Tem gente que não gosta de ler. Então, assim, é um outro público que, de repente, um e-book, por exemplo, não vai atingir, mas um podcast bem feito, divertido, informativo, ou um audiobook. De repente, você transformar o seu e-book em áudio também pode ser uma solução, né? Porque você amplia a gama aí de pessoas que você pode atingir, né? Ou já lançar nos dois formatos, né? Lança nos dois formatos. Eu vou lançar ao mesmo tempo o e-book e o audiobook. Exatamente. E para virar... Uma coisa legal do e-book sempre e do audiobook é que ele pode... A capacidade dele viralizar é uma coisa forte, né? Porque, vamos lá, eu vou baixar um livro... Vamos supor que eu sou mulher, tenho 40... eu sou mulher, tenho 40 anos. Deixar bem claro aqui. E vamos supor que eu tenho algum problema de infertilidade, era isso que eu queria falar. Então eu vou buscar um e-book, um audiobook e tal, um podcast, aquilo vem para mim, eu leio, falo, poxa, que legal esse conteúdo, eu vou mandar para as minhas amigas. Por exemplo, que tem o mesmo problema. Que tem o mesmo problema, ou que estão às vezes pensando, congelamento de ovos. Então, assim, é um material que é muito viralizável, né? Se for bem feito. Então, essa é uma outra vantagem. Também. E o que você acha, Bia? Primeiro, eu acho que a gente teria que explicar. O que são os programas para membros, que é outro tipo de produto digital? A gente tem visto muito comum hoje. Tipo o Netflix, né? O Netflix vamos dar um exemplo. O Netflix da dermatologia, o Netflix, a gente pode criar temas, né? O Netflix do marketing digital. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas criam como se fosse um site, um portal de vídeo. Normalmente costumam ser vídeos, né? Videoaulas, videocursos, enfim. Onde só acessa quem tem login e senha, né? Acesso restrito, então conteúdo restrito. Então isso é muito legal, tem muita gente de todas as especialidades que vocês podem imaginar criando o Netflix da sua profissão, né? Então você paga normalmente uma mensalidade, a pessoa paga, né? Uma mensalidade baixa, na casa dos, sei lá, 20, 30, 40 reais, aí depende um pouco, né, do que tem lá dentro em termos de conteúdo, e acessa exclusivamente todo aquele conteúdo. E a ideia é que todo mês tenha, né, esse é um tipo de infoproduto que dá mais trabalho, porque precisa de uma criação de conteúdo semanal ou mensal, pelo menos, para sempre ter vídeos novidade ali. E é legal que tem essa coisa da exclusividade, as pessoas curtem, né? Essa coisa de eu tenho acesso, eu vi esse vídeo super exclusivo, da última novidade, do tratamento não sei o quê, entendeu? Então, isso pode ser uma coisa muito interessante para quem tem muito conteúdo já, de repente. Tem médicos que têm vídeos e vídeos e vídeos e
tem aquele mundo de conteúdo e não sabe o que faz. De repente, pode virar um programa de membros com uma área freemium, que nem a gente chama, de repente uma área que tem alguns teasers, alguns vídeos ali que são gratuitos, free para a pessoa, né? Pô, que legal, fiquei curiosa. E eu acho que funciona bem, agora a gente conversando, eu acho que esse tipo de programa de membros funciona bem para doenças crônicas, a gente pode chamar assim. Que você falou, reumatologia... Diabetes, por exemplo. Fazer uma comunidade dos diabéticos. Exatamente. Né? As coisas que vão te acompanham, né? A vida toda. E eu até pensei em sugerir outra coisa, por exemplo. Se é diabetes, por que não o endócrino não se juntar com um médico de outra especialidade, com um nutricionista e lançar o seu? Porque a ideia de clube pode ser ter acesso a médicos, a um clube de médicos, não necessariamente para um médico. Porque as doenças são multifuncionais, né? São não é só endócrino, é nutrição, é exercício, né? É um pacote. Porque a reumatologia, por exemplo, é um exemplo bom, né? É um pacote de especialidades ali que você tem que, se você tem algum tipo de doença autoimune, sei lá, que você é um cuidado para a vida toda. Então, esses programas de membro, eu acho que funcionam muito bem nesse caso. Não que não funcione nos outros, veja bem, mas eu acho que funciona muito bem nesses casos, né? Porque é diferente o conteúdo para o programa de membros e o conteúdo para o canal do YouTube do médico, é outra coisa. A profundidade, digamos assim, é diferente, né? Dos temas abordados. E todos esses produtos que a gente está falando, eles têm uma clara missão, além do conhecimento, divertir e informar também. Com certeza, com certeza. Né? Tirar o tabu, né? Tirar o tabu das coisas também, né? Das doenças, enfim, das questões de saúde, né? Isso é importante, essa comunicação franca e aberta. O que você acha, Bia, das e-magazines? E-magazines. Poxa, eu fiquei pensando, a gente conversou, né? Depois na pauta, eu fiquei pensando, e-magazines, eu acho que depende também, depende da especialidade. Se você tem uma especialidade que você consegue fazer isso que você falou, das parcerias, né? Para você gerar, porque a gente vai falar assim, uma revista virtual. Tem que abordar diversos temas para a coisa ficar interessante, né? Então, pode ser que sim, tipo um e-magazine de vida saudável. Você consegue agregar ali várias coisas. Profissionais. Um e-magazine de Viva Bem com Ansiedade, ou, sei lá, a parte mais de psicologia, por exemplo, que também é bem holístico nesse campo de que afeta várias coisas, afeta. Então, acho que se a sua especialidade, você consegue pensar nessas parcerias para criar um conteúdo rico, eu acho que super pode dar jogo também. Pode uma edição mensal, ou bimensal, a cada 2 meses. Acho que é uma coisa que pode virar muito bem, se for bem feita, né? Uma pesquisa, uma redação, pesquisa de temas, de conteúdo, enfim, de trabalhar isso bem legal, pode ser uma possibilidade também. E o que você acha dos webinários? Você participou de vários já? Já. Webinário. Teve a chance? Já fiz alguns, já dei alguns. Já participei de alguns. Acho muito legal o webinar. Normalmente os webinários são relacionados a vendas, né? Quando você quer vender, por exemplo, alguma coisa, aí eu não precisaria ver como é que funciona na área médica, né? Mas, enfim, você quer vender alguma coisa, você faz esses webinários, que eles costumam ser aulas ao vivo, na maioria das vezes. Você faz 2 ou 3 aulas ao longo da semana e no final da semana você faz uma proposta. Decide se compra ou não. Ou não. Exatamente. E pode ser uma coisa muito boa. Já fiz webinários ótimos, onde só as aulas gratuitas já era tipo um banho de coisas que de conhecimento, que é o que eu recomendo que vocês façam, né? Não fiquem enganando as pessoas, né? É sempre muito ruim você se sentir enganado. Então, assim, é uma maneira também de você, se você tem algum tipo de pacote, algum tipo de produto, né? A gente precisa estudar e ver o que é viável ou não fazer dentro da área da saúde, mas pode ser uma possibilidade também, costuma funcionar, mas eu já vi uma pesquisa uma vez falando e fez sentido, que costuma funcionar para produtos que a gente chama de ticket, né? O ticket é o valor do produto que você vai estar vendendo no final. De valor médio, assim, nada muito baratinho. Porque o que acontece quando você vende também, são coisas que você tem que pensar. Quando você vende alguma coisa muito baratinha, às vezes o cara, em 3 aulas que você passou conteúdo pra caramba, ele fala, por que eu vou comprar
isso aqui que custa R$ 50, entendeu? Qual será o nível de aprofundamento? Entendeu? Então, costuma funcionar bem para produtos de médio a alto ticket, né? Então, precisa ver aí qual é na sua estratégia, né? O que seria feito. Mas super funciona. Se for bem dado, se for bem informativo, se agregar bastante conhecimento ali na parte gratuita, né, do webinário, eu super acho bom. Ótimo, eu também recomendo e apoio. Inclusive, por exemplo, sobre as doenças que são multi-especialidades, hipertensão, diabetes, um webinário sobre o tema, para esclarecer com vários especialistas, né? A semana do diabetes, a semana da hipertensão arterial, pode pegar a semana do lúpus. Pode pegar assim, esse gancho, né? Até de compartilhar as novidades do que está rolando agora, né? Sempre tem tratamentos, né? Novos approaches e tal, isso é uma coisa muito legal, né? E tem, além de novos tratamentos e approaches, tem algumas doenças que são marcadas por estigmas, né? Por exemplo, a AIDS, o corona, que a gente sabe pouco. Então, na verdade, esclarece, né? Os webinários esclarecem bastante. Com certeza. Com certeza. Eu queria te perguntar, Bia, você acha legal a clínica ou o consultório desenvolver um app próprio? Acho, e eu tive um agora, na hora que eu li isso, que eu falei, cara, tem um que se alguém fizer aí, que a gente tem visto que é uma necessidade dos médicos, são os apps de cálculo de fertilidade. Isso é um negócio que tem alguma coisa, tem uns plugins, mas é muito plugin americano, assim. A gente tentou, né, na nossa última entrega juntas, mas era tudo americanizado, gringo, ficava tudo em inglês. Se alguém, é uma coisa super simples, fazer uma calculadora de fertilidade, se alguém fizer, essa foi a primeira coisa que eu pensei. Existem muitas maneiras, eu acho. Um app de bons hábitos alimentares, um app agora para super apps na moda, né? Que eu uso vários de meditação. Vou de novo para o diabético, que conte os carboidratos, que eles precisam contar os carboidratos, né? Com certeza. Você anota ali o que você comeu e já automaticamente já te dá, né, as frações do que tem ali, né, dentro daquele alimento. Eu acho que é uma coisa muito interessante, é um valor alto, né? Desenvolver um aplicativo desse tipo é um valor alto, mas a questão também é essa, de viralizar e ser uma coisa que se for muito útil, um app muito bom, que realmente ajude a pessoa, também é uma ótima maneira de viralizar ali, né, o seu trabalho. De reforçar o seu branding, de reforçar a sua missão, né? Exatamente. Toda a sua marca, e você cria para todos a internet. Esse é o objetivo do infoproduto. Exatamente, sem preconceitos. Atingir todo mundo. E as newsletters, Bia? Como é que você vê as newsletters? Tem médico que me pergunta assim, mas eu bloqueio todas, por exemplo, que eu recebo. Eu já gostei mais, vou ser bem sincera, eu já gostei mais de newsletter. Por quê? Eu já gostei mais de newsletter quando eu não tinha rede social. Então, assim, você não tinha muito onde achar, né, aquele conteúdo. Você ia no blog e o produtor te entregava. Exatamente. Hoje em dia, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, né, tá tão forte tudo isso, precisa avaliar. Não dispense completamente, mas precisa pensar muito, sabe? Se você vai fazer uma estratégia, porque é isso que você falou. O cara vai bloquear. Quantas vezes a gente já não entrou também em newsletter, assinou toda empolgada, leu duas, depois já sai da lista. Na verdade, eu tenho uma estratégia. Eu tenho um e-mail só para newsletters, né? Assim, eu tenho um e-mail para newsletters. Assim, até que eu gosto de ver, receber, porque geralmente quando você assina, aquele negócio ali, você tá ali na cama 11 da noite, meia-noite, vai no impulso. Aí eu quero e-book, me cadastra, eu quero não sei o quê, quero várias coisas. Tem noite que eu tô querendo 3, quando eu abro de manhã, milhares de coisas. Ai, meu Deus, que lindo. Então precisa ver, né? Então vamos dar um exemplo. Às vezes o médico não é o cara da rede social, né? Não é tal. Talvez para ele uma comunicação via mais formal, mais tradicional, via newsletter, seja uma coisa que funcione bem. Mas se é um médico que trabalha super bem em redes sociais, o que você vai poder agregar de tão incrível, né? Para chegar no e-mail do cara. Se você não pode fazer um belo vídeo no YouTube explicando tudo aquilo. Assim. Então, depende não tem certo e errado. Depende da necessidade e da vontade da pessoa.
né? Do que ela quer fazer. Ah, tem gente que não gosta de rede social. Tem gente que não tem Facebook, gente. Eu queria ser essa pessoa que não tem Facebook, não consegui. Eu também. Mas dia. tem gente que não tem, entendeu? Então talvez uma técnica, uma tática de newsletter para ela seja uma boa coisa, né? E o bom de todos esses infoprodutos que a gente está falando é que eles não matam nada, eles não querem matar o anterior, quem veio antes, o pai deles, o site. É tudo soma, né? É agregando. Não, o e-mail está mais forte do que nunca, né? Todo mundo ficou decretando a morte do e-mail aí. Gente, pelo amor de Deus, o e-mail é vida. Agora tem muito foco também quando você capta lead, que a gente fala, né? Vai captar o e-mail da pessoa para baixar um e-book ou para participar de um webinar e tal. Tem gente que está muito usando o Telegram e o WhatsApp. Então, ao invés de você captar o e-mail dessa pessoa, ela vai... Você capta o telefone. Ela vai para uma lista, você capta o telefone, vai para uma lista de transmissão. Então, também é uma outra possibilidade, né? Mas é o mesmo pensamento da newsletter, porque aí você forma aquele... É como se fosse um grupinho dentro do Telegram, estou explicando para os leigos, um grupinho dentro do WhatsApp, onde você só se dispõe a disponibilizar aquela informação na qual você é especialista. Então, por exemplo, a Bia ia falar de infoprodutos para vocês, ia falar da importância do site, do branding. Exatamente. Não é para conversar com ela. Não, né? O canal é quase uma via de mão única, né? Do médico, da clínica para o paciente, né? O Telegram, ele tem uma coisa legal, melhor do que o WhatsApp. Porque o quê? Conta pra gente. Ele bloqueia essa comunicação também. Isso é muito legal. Então, assim, tipo assim, você como dono do canalzinho ali dentro do Telegram, a clínica, o médico, você fala, olha, eu vou abrir esse grupo uma vez por semana para tirar dúvidas. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, sei lá. Então, não é que você também fala, não falem comigo, não é isso, mas você consegue trancar. Agora abri a sala, vamos conversar, agora fecho. Então tem essa vantagem que é mega massa também, que você consegue organizar um pouco esse fluxo da comunicação, né? Eu tenho participado de alguns grupos de Telegram com pesquisa até para ver como é que funciona, e eu tenho achado todos trabalham dessa maneira. Eu achei muito interessante isso. Pode ser uma coisa mais interessante do que pegar o e-mail da pessoa, porque é isso que você falou, o e-mail da pessoa, às vezes ela cria um e-mail para o telefone, você tem que dar seu telefone, né, para entrar na lista então é um contato mais... E geralmente você tem apego àquele número, né? Você não quer se livrar, por quê? Porque é o seu número comercial da vida inteira também. Exatamente. Então pode ser uma técnica de captação de leads para o WhatsApp ou Telegram melhor do que para e-mail. Concordo. Eu queria te perguntar, você vê a utilidade dos jogos online dentro da área médica? A gamificação é uma coisa que veio para ficar, né? Precisa ver, mais uma vez, o seu público-alvo. Eu fiquei pensando aqui, não sei, talvez uma clínica pediatra desenvolver jogos de cognição, né? De estímulo à cognição das crianças pode ser uma coisa super interessante para se fazer. Às vezes, uma clínica de neurologia pode fazer algum app com jogos que estimulem a criatividade ou jogos que estimulem a atenção, que tem muita criança com transtorno, né, com déficit de atenção. Ou até, sei lá, gente com perda de cognição também, se de alguma maneira existe como criar um jogo o idoso, né? Pro idoso, diagnosticado com demência. Exatamente. Eu também acho que é uma forma divertida. Exatamente. E hoje, fundamental, necessária. Por exemplo, as nossas escolas não estavam preparadas para esse apagão que deu no mundo, né? Então, às vezes, o professor aprendeu a dar aula em EAD, a criança não consegue ficar ali focada porque ele ainda não tem o hábito, mas vai ter, vai criar. As crianças mais do que os professores, porque criança assim, né? Para pegar... O professor, coitado, é que eu tenho várias amigas professores que penam, né? Que agora eles estão brincando que eles viraram blogueiros, né? Ou youtubers, porque eles estão tendo que ter toda essa concha, né? De quem cria conteúdo para a internet, porque uma coisa é você estar ali pessoalmente conversando com alguém. Uma coisa é você entreter uma sala olhando para uma câmera do computador, né? Então, os professores estão cortando um dobrado aí para desenvolver novas habilidades, né? E como quase todo mundo tem um pouquinho ou um muito de transtorno de atenção, então aí o grau, né? Não, em algum nível todos temos.
Alguns aguentam estudar 2 horas direto, outros 15 minutos. Você tem que parar, né? Então, isso é uma outra coisa que é muito interessante. Não tem regra, né? Não. Hoje em dia a gente vê na educação a tendência do ensino personalizado, porque é justamente isso. Você personalizar para o aluno. Tem aluno que é mais focado, tem o cara que viu uma borboleta e saiu por aí. Então, assim, você tem que personalizar. Não dá mais para ter uma maneira de ensinar as coisas para todo mundo igual. Isso aí morreu, já tinha morrido faz tempo. E agora, no digital, está morrendo mais ainda, né? Então, a individualização dos processos é uma coisa interessante. O que me faz pensar que a individualização das dicas para os pacientes possa ser uma coisa, uma tendência interessante também, né? Para fidelizar o paciente. Exatamente. Algum tipo de teste, sabe? Assim, que o cara entra lá e faz um teste no site, no aplicativo, e ele descobre a personalidade dele, o espectro da doença dele, para que lado que vai, e daí ele tem um conteúdo que é personalizado. Estou indo além. Um conteúdo que é personalizado para ele, entendeu? Isso cada vez, essa personalização cada vez mais a gente vai ver. Concordo com você, que tem que ser direcionada mesmo. E você, Bia, você já escreveu e-books? Já. Seus, da sua autoria? Da minha autoria, já. Sobre tudo. Tá, e aí? Tá, mas sobre o quê? Me conta dos seus e-books. Quando comecei a escrever, eu escrevi. Eu tô na internet desde que a internet era mato, né, gente? Então, meu primeiro provedor eu fui caçar na unha. Era um provedor, vai vendo, do Banco Rural. Que era lá na Paulista, a agência do Banco Rural, e o servidor era dele. Sensacional. Então, é dessa época, eu acho que é 96, por aí, não sei. Então, eu tô nessa coisa da internet há muito tempo, e eu tive blogs, muitos blogs de vários assuntos. O primeiro e-book que eu escrevi foi um e-book sobre... até uma temática que eu falo muito até hoje, sobre vida autoral, né? De você levar uma vida que eu já descobri que eu já estava vivendo no futuro. É isso, é a individualização das coisas, entendeu? Individualização das regras, do que serve, do que não serve. Então, de você procurar viver no máximo da potência uma vida que faça sentido para você, mesmo que não faça muito sentido para seu pai, para sua mãe, para seu namorado. Então, sempre tive muito essa veia, né? De você ir atrás daquilo que te move, né? Então, o primeiro e-book chamava Manual da Vida Autoral. Então, daí tinha várias dicas, assim, de todas as dicas do mundo de trabalho, de moda, de alimentação, de comportamento. Foi muito divertido. E se alguém quiser ter acesso, ele ainda está disponível? É possível encontrar? Outro dia eu estava na Amazon e eu acho que eu vi ele lá. Eu não sei porque faz muito tempo isso mesmo. Faz mais de 10 anos. Esse eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi ele por lá. Depois desse livro, eu escrevi um outro e-book que chamava também sobre resolução de problemas, né? Porque como eu trabalho muito com projeto, eu sou arquiteta, né? De formação, eu trabalho com design gráfico, tudo na minha vida, projeto manda, né? E projeto nada mais é do que saber resolver um problema. Uma demanda. A demanda atrás da outra. Então, era um e-book que chamava Chega de Problemas, para você saber lidar com os problemas da vida, como é que não deixar os problemas paralisarem você, mas você conseguir controlar os problemas, né? E daí, em 2016, eu comecei a pensar que seria interessante escrever um livro sobre o processo criativo, sobre como funciona o cérebro e a criatividade. Porque eu sempre fui muito criativa, mas eu comecei a me indagar que não era uma coisa que vinha das entidades. Devia ter algum mecanismo ali, né? Que regesse tudo. Então, eu fui pesquisar, passei um ano pesquisando, escrevi esse livro. A Márcia foi a primeira revisora do livro. Que bom! Gostei muito. Vamos mostrar ele para as pessoas, ele é muito bonitinho. É muito bonitinho. E daí olha lá. Esse livro está espelhado, né? Mas ó, chama Criando com Empatia. Esse livro que ele é muito gostosinho de ler. Que eu escrevi sozinha, e essa minha amiga, que é a Renata Montenegro, ela fez todas as ilustrações do livro. A gente fez como um projeto pessoal, porque eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade tem que ter projetos pessoais. Projeto seu. E a gente teve a bênção dos deuses da escrita e da editoria. De ano passado, eu conheci uma pessoa que trabalhava na editora Senac. E conversa vai, conversa vem. Eu falei, eu tenho um livro. Ela falou, me manda. E tá aqui, ó. Sensacional. A história que o livro foi parar no Senac. E esse livro é usado como bibliografia obrigatória, né?
de todas as turmas do projeto Aprendiz do Senac no estado de São Paulo. Olha, que maravilha. Então, assim, Que maravilha, gente. é a benção da minha vida esse livro, e é todo o dia no Instagram conversando com o aluno, porque os alunos leem, né, por causa do curso. Uhum. Daí tem meu Instagram aqui no fim do livro, eles vêm, entram em contato. Semana que vem eu vou fazer uma live com uma das turmas lá do aprendizagem. Então, assim, essa troca de você poder chegar, para quem não sabe, o Projeto Aprendiz é um projeto profissionalizante do Senac de adolescentes de 14 a 25 anos. Então, assim, é muito ampla, mas... Para dar a oportunidade do primeiro emprego, na verdade, né? Exatamente. Então, eles terem acesso a um livro que ensina a importância do pensamento criativo, dessa autoralidade, que é uma coisa que eu falo muito nesse livro, de ser dono da própria história, do próprio caminho. Para mim, é a grande alegria da minha vida, assim, esse projeto. E é fundamental o Senac relacioná-lo com quem está entrando no mercado de trabalho, porque já vai encontrar algo bem distinto do que eu e você encontramos quando a gente entrou. Nem brinca, né? Profissões para a vida inteira. Quantas vezes nós nos inovamos, tivemos que renovar para poder... A profissão é outra, não é a mesma que eu tinha desde que eu comecei a trabalhar. Não, e a criatividade é a coisa mais fundamental, porque é ela que vai te ajudar a navegar. Se você começou A e terminou Z, profissionalmente falando, quem vai te levar de A a Z é sua criatividade, sua capacidade de se adaptar, de desenvolver novas ideias, de inovar, de não ter medo, né? Que isso é uma outra coisa. O pensamento criativo, ele precisa da coragem para você participar e testar as coisas. Então, assim, a criatividade realmente é o grande asset, né? A grande habilidade das pessoas daqui para frente. Vivencio isso também. Com certeza. Vai nos levar até o céu. Olha o seu marido aí, olha, te prestigiando. O Fred acabou de entrar. Ele estava lá na sala, coitado, fica quietinho. Abaixa essa TV. Eu queria te perguntar, Bia, em que momento agora você está da pandemia? Já ficou inerte, já ficou com medo, já reagiu, já lançou o podcast, já retomou os trabalhos, está atendendo todo mundo? Sim. Você está esperançosa em relação às vacinas? Está esperançosa que a gente vai sair disso? Sim. Olha a Geire, a palestrante de amanhã. Oi, Geire. Eu não, tenho certeza que sim. Eu estava até lendo uma matéria falando sobre isso, que o avanço na área de pesquisa de vacina que a gente está vivendo nesse ano é um negócio impressionante, porque antes podia se demorar até 5 anos, 6 anos para desenvolver uma vacina, e a gente está vendo, no caso do Covid, que vai ser algo do corona de algo de 1 ano, assim, para ela ficar pronta, até aplicar, tudo bem, todo mundo 1 ano e meio, 2, tudo bem, mas o processo de desenvolvimento, e não é só uma, né, Márcia, vacina, são... Não. Sei lá, apesar do Trump ter comprado 2, ele comprou tudo de 2 vacinas, né? Mas eu tava lendo que a China já falou que vai liberar geral, gente, né? Eu tô achando muito lindo esse embate. Mas tem que ser. História, mas, né? Tem que ser. Então, eu tô muito esperançosa, eu acho realmente, pelo que eu tenho, tudo que eu tenho lido e acompanhado, eu acho que até o fim do ano, realmente, pelo menos o pessoal da frente, né? Os médicos, os enfermeiros, toda essa galera. E o grupo de risco, idosos, né? Isso, acho que até janeiro, fevereiro, acho que essa galera... Eu também, tenho muita fé no desenvolvimento das vacinas. Se isso já sair da frente, gente, já dá para recuperar uma certa normalidade da vida, né? Tipo, porque nunca mais... O que você vai levar? O que você vai levar de bom da pandemia, Bia, para sua vida? Olha, sem dúvida nenhuma, a capacidade de ficar em paz com os meus próprios pensamentos, porque, né, a gente isolada em casa é tudo que nos resta, né? Eu já tive a fase do pirar completamente, eu tenho transtorno de ansiedade, sempre tive, né, já tratei, estava ótima, daí agora nesses últimos meses comecei a bater um certo pino de novo, já fui procurar minha terapeuta, já estou fazendo minhas meditações, já estou, né, a gente vai me servir aprendendo a lidar. Me serviu muito de alerta para isso, de estar bem em minha própria companhia, de viver outra coisa, que é uma missão da minha vida, porque eu tenho um pensamento muito acelerado, de viver no presente. É isso, né? Porque no fundo é isso, está todo mundo vivendo um dia de cada vez. Não dá pra gente fazer plano, não tá dando pra fazer plano, não dá dando pra planejar nada. Então, assim, você conseguir estar em paz com seus próprios pensamentos, focar sua atenção no presente, com certeza, era uma coisa que eu já vinha trabalhando há muito tempo, mas agora eu vi que é a solução para todos os nossos problemas, mesmo quando tudo passar.
Porque se a gente conseguir embutir isso na nossa rotina, né? Do não estresse, de acalmar a ansiedade, estar presente, enfim, se a gente conseguir levar isso para adiante, todo mundo só vai sair ganhando, né? E de ver que somos vulneráveis demais, menos senhores da terra do que a gente achava que éramos, né? De não dá para ter controle de repente, sobre tudo, né? Ficou todo mundo trancado, e tem que ficar trancado mesmo. Com certeza, né? Se senão... puder, fique, Se puder, sai o mínimo. Assim, eu fico vendo, eu até acho, poxa, meu coração realmente sente todos os empresários, a quantidade de empresários que fechou negócio, que faliu. Muitos. São negócios que, nossa senhora, se eu ficar pensando nisso, eu fico muito triste, de verdade, porque a gente sabe que é difícil ter negócio no Brasil, né? Então, muitos, o brasileiro está muito desamparado. Inclusive, o tema de amanhã, essa minha amiga mora na Califórnia há muitos anos, vai ser assim, a retomada na Califórnia. Legal. Ela vai, inclusive, comentar o grande apoio governamental do governo americano ao seu cidadão, né? Sim. Não para os ilegais, para os imigrantes, não. Mas, assim, para o seu cidadão mesmo, foi um apoio muito grande. Ela me listou vários exemplos. E além do cheque de $1.200 que o Trump mandou para casa das pessoas, os governadores também tinham seus incentivos menores, seus subsídios. Sim, então, assim, o americano chegou até a ganhar $5.000 para ficar apoiado, resguardado em casa. Eita, eita, que maravilha. Na Califórnia? Hoje, e a gente aqui, né? Eu tive que ir na farmácia hoje comprar uns remédios, passei na frente de uma caixa da Caixa Econômica, aquela fila, né, de gente lá tentando resolver problema. Meu Deus do céu, que desespero, cara. É muito desesperador. E o quanto de pessoas desbancarizadas que tínhamos, né? Fora das estatísticas, desbancarizadas. E gente, os caras não sabiam disso, sabe? Assim, e deixavam essa coisa rolar, entendeu? Sem CPF, gente sem CPF. Gente sem identidade. Sem identidade, sabe? Nunca foi feito galera, vamos todo mundo ter documento. A caravana, né? Exatamente, dá para resolver isso de tantas e tantas e tantas maneiras, né? E precisou acontecer um negócio desse, horrendo, para todo mundo ter que sair correndo agora para resolver, né? É complicado isso aí. Na falta de planejamento, né? Digamos assim. Total. Bia, nós temos 3 minutos. Tá. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os médicos da importância do marketing digital e dos infoprodutos. Olha, presença online, gente, entendam que é tudo. A gente entende a resistência de alguns com isso, mas o mundo, hoje em dia, acontece na internet. Até estava lendo uma matéria falando assim, o mundo real, né, que se separava muito antes. O mundo real do mundo virtual. Gente, esquece. Isso aqui é real. Eu conversando com você, eu tendo aula com você. Eu a minha consulta que eu fiz ontem com o médico. Isso é vida real, isso é o nosso dia a dia. Então, assim, se privar disso não é bom para os negócios. A gente pode falar com toda a clareza do mundo. Não é uma boa estratégia de negócios. Então, assim, tenha uma estratégia. Se você quer chamar de virtual ainda, tudo bem. Para mim é real, mas tem uma estratégia virtual, uma estratégia online de comunicação assertiva, de posicionamento, de branding, de marca, de site, abra canais de comunicação com o seu público, né, com seus pacientes, do fluxo mantenha o fluxo de informação, ele tem que ir e vir, né? A internet é essa troca. Isso foi uma coisa que as redes sociais trouxeram pra gente. A gente agora gostando, não? É aquela coisa, né? Todo mundo tem uma opinião para dar e todo mundo tem algo para comentar. Então, essa via de mão dupla, né? Então, assim, não deixem essa oportunidade passar, porque já estava muito urgente, né? A gente sempre vem falando disso, há 10 anos que a gente trabalha junto. Olha, online. Vamos fazer. Vamos fazer, é importante. Daí chega uma situação dessa, aí todo mundo percebe que, é importante mesmo, né? Chegar literalmente na casa das pessoas através da internet. Então, não bobeiem. Não existe isso, mas eu não tenho aquele plano escalafobético de 50 trilhões de reais. Não, dá para se começar de todos os formatos, de todos os tamanhos de projeto, mas o importante é começar. Vai fazendo com o que você tem em caixa. Exatamente. Mas constrói uma estratégia. Já começa sabendo onde você quer chegar. Isso é uma outra coisa também. Você pode ir até devagar, né? Em passo a passo, passinhos de bebê.
Mas desenhe essa estratégia online e vá fazendo as coisas no seu tempo. É fundamental. Bia, eu gostei muito. Eu vou deixar gravado no IGVT, você pode compartilhar. Porque todos os meus clientes me pedem depois, várias pessoas escrevem, eu encaminho depois via WhatsApp, você pode ficar à vontade, porque não é a minha live. Queria te desejar uma boa noite e agradecer que nós temos 24 segundos. Ai, Márcia, beijos para ti, saudades. Abraço. Espero que a gente abraço. Logo. Trabalhar muito juntas aí para reconstruir esse mundo que vai precisar ser reconstruído depois de toda essa confusão. Estamos a postos, né? Então, boa noite, obrigada, Bia. Imagina, Márcia, beijão.